Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com a nossa experiência online. As nossas atividades presenciais não estão acontecendo, mas nós estamos aqui conectados com você pelas redes sociais, pela internet e com esses encontros virtuais maravilhosos que têm o único objetivo de poder comunicar você, poder trazer a mensagem para você. Você, quando está lá na tua casa, tem os momentos de música, os momentos de louvor, você pode cantar junto. Nos momentos da leitura da palavra, você vai lá, abre a tua palavra. No momento que as pessoas te desafiam para o chamado, você também pode na sua casa fazer esses desafios. E a gente quer convidar você para que nessa noite você possa participar desse encontro, dessa experiência que você vai ter desse jeito que ele preparou para a gente. E eu espero que você curta essa mensagem. Até depois. Você já se imaginou sozinho em uma ilha? Não ter alguém para conversar ou ao menos fazer companhia? Solitude é algo lindo, mas só existe por ter a presença de outros, sendo então a ausência de alguém, sua própria companhia. Ter reflexões sobre a evolução é necessário, mas e depois disso? Após essa etapa, vem o partilhar, passar em diante aquilo que veio à tona no individual. Quem sabe um propósito digno de vida seja a evolução, o alcance da bondade na plenitude da paz e do amor. Um dos grandes desafios do século tem sido vencer a solidão. É simples. Olhe para o lado e veja que existe alguém que também quer melhorar suas perspectivas. São nesses momentos que aprendemos a vencer o egoísmo, ter pensamentos altruístas e saber que, ao compartilhar aquilo que aprendemos, fazemos do mundo melhor. Desde o princípio, o intuito tem sido aprimorar-se. E por que não agora nesse momento desafiador? Vamos aproveitar esse episódio e malhar aquilo que precisa se fortalecer por dentro. Pensando nessas questões, enxergamos a situação atual e não queremos perder o contato. Entendemos as precauções, mas não perdemos a essência. A adaptação é e sempre foi necessária. E faremos isso com nossas relações. Queremos nos conectar com vocês, mesmo de longe, fisicamente distantes, porém juntos no pensamento. Ninguém mora em uma ilha sozinho. Minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o
tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu sei que posso te tocar. Minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso, Senhor. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu sei que posso te tocar, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Procurando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
música esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achei, procurando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu. Oi pessoal, tudo bem? Eu gostaria de dizer que eu estou morrendo de saudade de estar com vocês aqui no nosso espaço. Mas hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre oferta. Eu sei que é um tempo difícil, que tem pessoas que estão perdendo emprego nesse momento, nessa situação que estamos passando, mas nós não podemos perder a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Eu vou ler para vocês um versículo que está em 2 Coríntios. Fala bem assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, mas não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E essa é a forma que a gente tem de contribuir para o reino de Deus nesse momento, ofertando e dizimando aquilo que Deus nos deu, somente devolver para Ele, com muita alegria. A intenção do nosso coração é vista por Deus, e é isso que importa. Então você pode buscar por meio dos telefones, entrar em contato com a gente e nós vamos dizer para vocês a maneira que você pode colaborar. Afinal de contas, as contas da igreja continuam vindo. O aluguel tem que ser pago, a luz e a água, para quando a gente retornar, poder fazer uma grande festa juntos. Então, a Bíblia também fala que há mais alegria em dar do que receber. E é isso que a gente insiste em dizer para vocês, no sentido de que deem, ofertem e contribuam com fé no coração, porque isso vai fazer com que vocês cheguem mais perto de Deus e levem a palavra dele para quem está perto de vocês. Um beijo, saudades! Boa noite, congrega. Primeiramente eu gostaria de falar que eu fico muito feliz, Deus sabe o tamanho da alegria, da satisfação que eu sinto cada vez que tenho a oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês. E eu tô morrendo de saudade. Eu não vejo a hora de a gente poder tomar um café juntos novamente, de poder se abraçar, de ficar no final do culto comendo uma pizza. E nossa, como faz falta. Mas eu tenho certeza que essa é a decisão mais sábia no momento, esse distanciamento é a decisão mais sábia, para que a gente fique um pouquinho longe agora, para que quando a gente possa se reunir, estejamos todos e estejamos bem. Mas conto assim com muita esperança com o momento em que a gente vai se reencontrar novamente. Eu gostaria, antes de tudo, de fazer uma oração, então por favor me acompanhe. Senhor Deus querido, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de mais uma vez estar falando sobre a tua palavra, estar compartilhando um pouquinho sobre o que eu tenho aprendido sobre o teu caráter, sobre você. E eu peço, Deus,
de coração, para que o que eu fale aqui não sejam meros devaneios meus, mas que sejam orientações vindas do teu coração, Senhor. Eu peço para que o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo, para que o que eu fale aqui nesse momento venha diretamente do Espírito Santo, venha diretamente do teu coração e nos ensine, nos ajude pelo menos um pouquinho a mais nessa caminhada, Senhor, para que sejamos mais parecidos com você e para que sigamos, estejamos firmes no propósito de estabelecer o teu reino aqui na terra, Pai, como é feito nos céus. É isso que eu agradeço, é por isso que eu agradeço e é isso que eu te peço agora, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tenho pensado nos últimos dias como algumas religiões ao redor do mundo têm atingido seu objetivo de gerar paz, de gerar felicidade nos seus seguidores. E como, curiosamente, o cristianismo, dadas as proporções, é claro, é a religião que mais tem adeptos que em quadros depressivos, ansiosos, e confesso que me preocupa bastante e me faz refletir se não é um reflexo de como nós temos olhado para o Evangelho, como nós o temos disseminado. E me preocupa o fato de a gente viver uma cultura ou um tempo, eu não vivi em outros tempos para saber dizer, né? Mas sobre o que a gente lê e entende, assim, a gente vive um tempo em que o fundamentalismo nos leva para um lugar de culpa excessiva, nos faz olhar para o Evangelho como um acúmulo, um grupo de regras a serem seguidas, não tanto no que acreditar, em como viver, mas em regras que ou você faz isso, ou você realmente não é cristão, ou você faz aquilo, ou você não ama a Deus, ou você age dessa forma, ou o Senhor não tá contigo, ou você vai pro inferno. E essa culpa gerada por nossas próprias atitudes pode nos levar para um espaço muito perigoso de autodepreciação. E eu fiquei pensando quanto isso está intimamente ligado, essas atitudes demonizadas estão intimamente ligadas com emoções ditas negativas, que nós as lemos como ruins. O que não condiz com a palavra de Deus, quando a gente lembra, quando a gente olha para ela e a palavra tá ali contando pra gente que Deus é um Deus zeloso, então ele sente ciúme, que Deus por algumas vezes se irou e ainda se ira, que ele se sentiu frustrado e decepcionado conosco, com a raça humana. E então quando a gente percebe a existência dessas emoções em Deus e quando a gente percebe que nós somos a sua imagem e semelhança, seria no mínimo contraditório acreditar que nós não teríamos essas mesmas emoções, mesmo que a gente as ache negativa e por isso as demonize tanto. E o perigo mora exatamente em acharmos que por estarmos tristes ou nos sentindo vazios, insatisfeitos, a culpa é nossa, que nós deveríamos estar satisfeitos em Deus e ponto, e basta. E é claro que Ele nos satisfaz, é claro, mas vocês já devem ter passado por essa experiência de que é muito mais comum que nos sintamos transbordantes e cheios e completos num primeiro momento de conversão, porque nós estamos descobrindo algo perfeito, a gente está descobrindo a salvação, a gente está descobrindo um cara que foi e é simplesmente indescritível em perfeição, e isso nos preenche realmente, mas é muito difícil a gente manter os olhos fixados nisso durante as situações, as condições do dia a dia, durante
momentos em que a gente não está exposto a uma condição digna financeira, ou que algumas situações familiares, alguns problemas profissionais nos tiram um pouquinho desse eixo. E é aí que mora a culpa de nós nos sentirmos mal por estarmos nos sentindo mal. E isso é perigoso assim, em tantos níveis, porque a gente recai numa necessidade de prazer imediato e constante, sendo que na história da humanidade isso nunca existiu. Algumas pessoas, porém, podem justificar essas situações, esses sentimentos, dizendo que o próprio Cristo nos disse que no mundo nós teríamos aflições, de que nós seremos sim perseguidos por causa da palavra, mas existe perigo quando a gente se agarra só a essa ideia de que nós vamos viver aflitos e aí a gente se conforma com isso, porque não condiz com a realidade. A palavra também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra também diz lá em Salmos 42 que, embora estejamos abatidos, a nossa alma vai se satisfazer nele. A palavra diz que o castigo que estava sobre nós recaiu sobre Jesus e que, devido a esse castigo, hoje nós podemos ter paz. As suas pisaduras nos trouxe cura e nos trouxe essa paz que excede o nosso entendimento. Então, nós precisamos cuidar, ter muito cuidado para não recair em nenhum dos extremos, nem de se conformar de que a vida é triste e tem aflição e é isso mesmo, porque a constante exposição a sentimentos expressores nos colocam numa posição de estresse tão alta que é muito perigosa para a nossa saúde mental, que é a causa da depressão de algumas pessoas, de alguns indivíduos. E também a gente precisa cuidar para não ter um anseio demasiado por um prazer irreal, por se sentir sempre repleto e cheio e transbordante de alegria, porque também não é a realidade, não vai acontecer. E a palavra nos fala lá em Coríntios sobre examinar a si mesmo. Essa palavra vem ali um pouquinho antes da ceia, então das orientações acerca da ceia, então que devemos nos examinar antes de ceiarmos para lembrar do Senhor. E olha a importância desse trecho, examine-se a si mesmo. O mandamento intrínseco do autoconhecimento, da autopercepção, e é isso que tem nos faltado. Eu acho que a colisão entre nos sentirmos sempre cheios, repletos e felizes e em contrapartida nos sentirmos sempre culpados pelos sentimentos negativos nos levam a orarmos pedindo para Deus soluções, apresentando para Ele nossos problemas e pedindo soluções, quando na verdade deveríamos aproveitar os sentimentos dito negativos, os momentos de frustração, de tristeza, para se colocar diante dele e pedir para que ele nos exponha para nós mesmos, para que a gente possa se autoconhecer. É muito importante no nosso momento de oração, no nosso momento a sós com Deus, a gente se prontificar, se colocar diante de Deus disposto a se enxergar, porque um dos frutos do Espírito que eu acho mais difícil de se obter e de se colocar em prática é o domínio próprio, porque a partir do momento que você entende que você sente aquilo, você sente tristeza, sente frustração, sente raiva, e esses sentimentos são intrínsecos ao ser humano, são naturais, você precisa entender também que você não pode escolher como se sentir diante de uma situação ameaçadora, diante de uma situação frustrante, diante de uma situação triste.
mas nós podemos escolher como agir a partir disso. Mas a gente só consegue escolher como agir a partir disso a partir do momento que nós temos autoconhecimento, que nós temos a prática de autoexaminar-se. E a palavra fala também que por agora, nós vemos tudo embaçado, como se fosse através de um espelho. E isso nos distancia um pouco da realidade, tanto de quem Deus é, quanto de quem nós somos. Por isso, sempre vai ser natural que a gente tenha a sensação de que algo nos falte, de que às vezes você olha para sua vida e tá tudo redondinho, teoricamente você atingiu o seu objetivo, o que você estava tentando, você alcançou realização profissional, emocional, pessoal, mas você ainda está se sentindo vazio, está se sentindo incompleto, e é muito comum que a gente se frustre ao achar que estamos distantes de Deus, que não estamos nos relacionando com Ele como deveria. E é claro que a gente sempre vai precisar aperfeiçoar nosso relacionamento com Ele, porque nós somos falhos e pecadores e a gente é um nada. Mas até que ponto isso não tem prejudicado a nossa caminhada para melhora pessoal, para evolução espiritual? Eu queria deixar para vocês o desafio de conhecer, de entender como nós, enquanto cristãos, podemos atingir a inteligência emocional, como através da Bíblia, através de tantos conselhos e dicas lá em Eclesiastes, assim, é repleto de dicas, como a partir disso a gente pode caminhar por uma trilha de autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a saída possível para nós conseguirmos melhorar, não pela nossa força, não pelos nossos esforços, mas porque assim, sendo assim, nós vamos ter consciência da nossa podridão, da nossa sujeira, e a gente vai conseguir lidar com elas de uma maneira melhor com a ajuda do Espírito Santo. Então, a busca pela inteligência emocional, pela estabilidade emocional, mesmo quando as coisas parecem não tá indo muito bem, é fundamental para que a gente aprimore nosso relacionamento com o Senhor. E eu gostaria de deixar claro também que a tristeza não necessariamente significa a ausência de felicidade. Ela pode significar a ausência de alegria, de efusividade, daquele riso solto, daquele sentimento de leveza, mas a tristeza e a felicidade podem coexistir. E a tristeza é muito importante no nosso processo de crescimento. Tem um exemplo muito interessante, na verdade tem dois exemplos bastante interessantes na Bíblia acerca disso. Nós temos o exemplo de Saul, quando ele ficou revoltado porque Samuel estava demorando, e aí foi lá e ofereceu o sacrifício que Deus tinha ordenado ele esperar Samuel chegar, porque a promessa era a respeito de Samuel. E quando Samuel chegou e confrontou Saul ficou tristão, assim, ficou pra baixo, falando tipo, então vamos lá, agora você faz o sacrifício. E ele ficou tão arrasado que ele queria que Samuel honrasse ele na frente dos outros. Ele precisava dessa aprovação social para que aquela tristeza passasse. E não foi nada saudável emocionalmente da parte de Saul. Mas, um pouquinho pra frente, a gente tem a história de Davi, que Davi cometeu adultério, e quando ele foi confrontado acerca disso, ele caiu numa tristeza mas tão profunda, que ele só rasgou as roupas tudo e se colocou de cara no chão e disse: eu pequei, eu sou um lixo. E ele ali por dias ele chorou de tristeza, mas essa tristeza
levou Davi para um espaço de autoconhecimento e de arrependimento. Arrependimento pela sua atitude, pela sua postura, arrependimento pelo seu pecado, arrependimento por ter ferido as ordens e a vontade do Senhor. E no final dessa história, Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Então, a inteligência emocional é de importância fundamental para nós cristãos, ao ponto em que é absurdamente necessário nós tomarmos posse dessa sabedoria para agir a respeito da nossa tristeza, para que ela nos aproxime do Senhor, para que ela nos gere o arrependimento quando for necessário, para que ela nos gere a humildade quando for necessária. Tem um versículo muito interessante que fica em 2 Coríntios 7:9, que eu deveria ter deixado aberto, né, amados? Mas assim, não esperava lê-lo. Coríntios 7:9, que nos diz o seguinte: agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhe causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Gente, isso é uma revelação tão profunda, tão intensa e traz tanta verdade acerca das nossas emoções, porque a tristeza, como eu disse, é natural e é intrínseca ao ser humano. Não adianta a gente lutar para não senti-la, porque a gente sempre em algum momento vai sentir. Em alguma ocasião vai sentir, mesmo que a nossa vida esteja assim, 10 de 10. Mas a tristeza do mundo vai nos levar para um espaço de morte. E só quem já passou por isso sabe o quão doloroso é esse espaço. E quando eu lembro de para onde essa tristeza me leva, do fundo do poço, que o fundo do poço é bem fundo, é bem profundo, é bem cavado, e a gente consegue chegar lá se não tivermos esse autoconhecimento e essa sabedoria de lidar com as nossas emoções. Enquanto a tristeza, que é da vontade de Deus, que a gente leva para os pés da cruz e fala: Senhor, me ajude a entender a raiz, me ajude a lidar com isso, me ajude a me arrepender pelo que gerou isso, para que eu possa crescer e ser melhor por você. Essa tristeza produz salvação. E, gente, se for para ser salvo e poder enxergar as coisas para além do espelho, daqui a pouco poder encontrar com ele face a face, eu não me importo de ficar triste, de passar a vida triste, porque a gente passa, né? A gente passa, Senhor, por tristezas constantes. Mas se isso for me levar para mais perto do Senhor, eu não me importo. E é esse o ponto. A gente precisa aprender a filtrar a nossa tristeza, a nossa raiva, a nossa ira, a nossa frustração, a nossa decepção e fazer com que esses sentimentos joguem a nosso favor, nos levem para um espaço de evolução. Porque Paulo, o cara lá que sofreu pra caramba, escreveu um versículo que só pode ter sido inspirado por Deus, que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando ele é fraco, então é que ele é forte. Então, ele escreveu: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E que isso penetre no nosso coração, que a gente seja capaz de se entregar para a nossa vulnerabilidade, para a nossa fraqueza, e principalmente que a gente seja capaz de enxergar como que a gente pode melhorar a partir dela. Não se esquivando, não reprimindo, não buscando um prazer louco demasiado e constante, mas entendendo que as emoções são uma obra divina, as emoções são também do caráter de Deus e que elas existem para que a gente consiga avaliá-las, para que a gente consiga ser um pouquinho melhor uns pelos outros e por Ele, que é o nosso objetivo, o nosso alvo. Então, quero convidar você a fazer uma oração junto comigo.
Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque a Tua Palavra tem revelações lindas e tão profundas que nos ajudam, nos dão base para suportarmos aquilo que nós achávamos que não conseguiríamos suportar. Deus, a gente está passando por tantas crises pessoais, crises nos relacionamentos, crise na política, crise na saúde, é tanta crise, Senhor, que se não fosse pela revelação profunda da Tua Palavra, de que nós podemos crescer em meio a essa tristeza, nós não suportaríamos e nem teríamos motivo para continuar, Deus. Eu quero pedir para que o Senhor olhe com a misericórdia que só o Senhor tem, com a graça que só o Senhor tem, para as nossas faltas, para o nosso coração tão fraquinho, tão doente, tão necessitado do Senhor, e que o Senhor ajude a preencher, Senhor, com conhecimento, com sabedoria, para que a gente aprenda a deixar que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas coexistam, elas coincidam dentro de nós e que a gente entenda que esse é um processo divino, que todo esse sentimento de fraqueza permite com que o Teu poder seja aperfeiçoado em nós. Deus, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por ter pensado em tudo, por ter se sacrificado por nós antes mesmo da fundação do mundo, para que a gente pudesse ter vida e a tivesse em abundância, Senhor. Que cada um, Pai, que está ouvindo essa mensagem entenda que não está sozinho, Pai, que essas tristezas não são eternas, que essas tristezas, esses desânimos, essa falta, esse vazio estão só nos ajudando a caminhar e a ficarmos mais fortes pelo Senhor, até chegar o dia em que nós estaremos completos em Ti, Deus. Eu te agradeço profundamente, Pai, e te peço para que cuide, Pai, de cada pessoa nesse momento que tem se sentido sem força, que tem se sentido desanimado, que acha que não vai aguentar mais. Que o Senhor mostre que nós aguentamos sim, Deus, e que tá próximo o dia em que seremos um só contigo, Senhor. Em nome de Jesus que eu peço e que eu agradeço. Amém. Um beijo. Da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino, mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir um monte que muitos desistiram.
vou ficar lá até te encontrar. Eu vou ficar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Você sabia que a palavra fé foi a palavra mais procurada diante dessa pandemia? Essa mensagem serve para que você possa não só você assimilar ela, mas para que você possa compartilhar com outras pessoas. Então, que bom que você ficou aqui até o final dessa mensagem, e a gente quer convidar você para compartilhar com um amigo, com uma amiga, com a sua família, para que possa ter essa experiência, essa resposta de Deus para a sua vida. Então, compartilha e a gente se vê até a próxima semana.